Então vamos lá. Pode? Pode sim. Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em torno dos seus ensinamentos, que todos nós, Senhor, possamos estar convictos, Senhor, de que um minutinho que tiramos do nosso dia para aprender um pouco mais com esses ensinamentos deixados pela psicografia de Chico Xavier, por Kardec, por esses trabalhadores incansáveis, Senhor, aprendemos, Senhor, e desejamos também, nos esforçamos a colocar em prática. Agradecemos por esses trabalhadores incansáveis. Muito obrigada, Jesus. Senhor Jesus, com esta prece, pedimos igualmente para darmos por iniciada a reunião da noite de hoje, segundo a tua paz e harmonia. Que assim seja. Então vamos lá. Vamos. Fica à vontade. Caminho, Verdade e Vida, capítulo 73. Oportunidades. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está pronto. Está em João, capítulo 7, versículo 6. O mau trabalhador está sempre queixoso. Quando não atribui sua falta aos instrumentos em mão, lamenta a chuva, não tolera o calor, amaldiçoa a geada e o vento. Esse é um cego de aproveitamento difícil, porquanto somente enxerga o lado arestoso das situações. O bom trabalhador, no entanto, compreende, antes de tudo, o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Valoriza todos os elementos colocados em seus caminhos, como respeita as possibilidades alheias. Não depende das estações. Planta com o mesmo entusiasmo as frutas do frio e do calor. É amigo da natureza. Aproveita-lhe as lições, tem bom ânimo, encontra na aspereza da semeadura e no júbilo da colheita igual contentamento. Nesse sentido, a lição do mestre reveste-se de maravilhosa significação. No torvelinho das incompreensões do mundo, não devemos aguardar o reino do Cristo como realização imediata, mas a oportunidade dos homens é permanente para a colaboração perfeita no Evangelho, a fim de edificá-lo. Os cegos de espírito continuarão queixosos. No entanto, os que acordaram para Jesus sabem que sua época de trabalho redentor está pronta. Não passou, nem está por vir. É o dia de hoje, é o ensejo, oportunidade. Bendito de servir em nome do Senhor aqui e agora. Pode comentar. Se quiser interromper, fica à vontade também. Quiser comentar alguma coisa no caminho, pode interromper, a gente vai costurando aí. Essa é uma página um pouco mais profunda do que a gente geralmente acredita, né? Porque todo mundo pensa assim, é a oportunidade porque eu reencarnei. É a oportunidade porque eu simplesmente estou aqui presente, animando o corpo físico. Não é muito bem só nesse sentido que ele está falando, não, né? Quando quando todos nós nos inscrevemos e estamos basicamente nos sentindo dessa maneira, né, inscritos como seguidores do Cristo, que as pessoas gostam aqui na Terra de títulos. Ah, um fulano é que você se chama cristão, você se considera um cristão. As pessoas gostam desses títulos. Só que o título, ele é simplesmente algo, é igual a placa, né? Você pode botar uma placa na testa, uma placa na camisa, uma placa na porta. A questão toda é que, em essência, o que o Evangelho está nos convidando, essa boa notícia está nos convidando, é para construirmos esse Evangelho junto com Cristo aqui e agora. E o que a maioria imaginava no passado sobre religiosidade era assim: eu acredito em Deus e eu aceito que existiu Jesus. E que Jesus é o Filho de Deus.
Pronto, está resolvido. Você já é um cristão. No passado rudimentar, lá da instrumentalidade mais simples das religiosidades, assim se portava. E muitos estão reencarnando ainda com essa ideia, acreditando que é simplesmente uma questão de aceitação. E vem Jesus e deixa claro nesse versículo. E isso impactou profundamente João, para João conseguir lembrar e anotar no papiro, e porque impactou ele profundamente. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está pronto. Aí todo mundo fica perplexo, né? Como assim não é chegado o tempo do Cristo? Ele estava lá entre eles. Ele estava iniciando a edificação do reino de Deus na terra, né? Essa construção do reino de Deus na terra. Só que quando fala na terra, é na terra dos nossos corações. Não é na terra física. Não é porque ele está andando aqui numa terra física que automaticamente tudo que tá, por onde ele está pisando e andando, tudo está se transformando. Não está se transformando. Isso é um sonho. Isso é uma utopia até. É um disparate. Senão, quem seria Deus? Deus não seria alguém, não seria uma força suprema que busca burilar e trabalhar aqueles trabalhadores que desejam realmente afiar o machado do coração e das possibilidades que a sua boa vontade e coragem tem de produzir para realmente produzir o bem, para realmente ser cooperador do trabalho do Pai. Então, esse é o grande treinamento. Jesus veio e falou o seguinte, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que inclusive é o nome desse livro. Né? O livro chama-se Caminho, Verdade e Vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não é por mim, pessoa, mas é sem passar por esse caminho, verdade e vida. Né? Ele não se intitulou Eu sou o caminho, a verdade e a vida? Ou seja, eu vou demonstrar para vocês a experiência correta do caminho, como devemos viver a verdade e como viver a verdadeira vida. E ninguém vai ao Pai sem trilhar esses aspectos. Não tem como. É impossível. Não é que alguém tem que chegar e falar, Jesus, abaixa aí que eu vou, né, pular a amarelinha. Se se abaixa, eu pulo por cima de você. Pronto, superei o Cristo, pulei ele, está tudo resolvido. Não é assim. Não é assim que funciona. Tem todo um trabalho longo e árduo de desenvolvimento no amor, na bondade, em todos os aspectos da vida, para operarmos segundo a vontade do Pai. Lembram-se lá daquela página, lá atrás, muito tempo atrás que estudamos, se eu não me engano foi até no ESD, uma página icônica, uma página assim, que é um desbravador que nós passamos pelas explicações de Emmanuel. Emmanuel vem explicar para a gente o que Jesus quis dizer com pedir, buscar e bater. Porque todo mundo estava achando que era simplesmente, né, como que você fala com relação ao Pai. Não, ele estava ali explicando, Jesus explicou para os discípulos, e eles não conseguiram entender, como a gente não conseguiu entender até hoje, quais são as obrigações que nós temos para conosco mesmo, para com o próximo e para com Deus. Não queremos nos desenvolver para o Pai? Para o quê? Para não fazer nada? Ficar olhando por nada, por coisa nenhuma? É para continuar trabalhando em nome do Pai continuamente. Então, quando que vamos estar realmente no reino de Deus? Quando realmente já tivermos a capacidade e a experiência desenvolvida na bondade, no desapego, em capacidade de pensar em todos e não em si mesmo. E aí isso ele vai tratar, de forma geral, na página como um todo. Ele vai desenrolar, Emmanuel vai desenrolar um torvelinho aqui de papiros, basicamente explicando, olha, é assim que todo mundo se sente. Olha como é que são os sentimentos. Ninguém entende a lógica divina que se opera em todos os lugares. Você vê o vegetal, né, tendo que brotar a partir de uma semente, né? Tem que romper a casca da semente, tem que lutar contra o terreno, conseguir vencer o terreno, as raízes têm que se atritar, se machucar toda no terreno para poder alcançar outra atmosfera. Nessa atmosfera tem que continuar seguindo com muita dificuldade, chuva, intempéries, para poder conseguir buscar a luz e conseguir produzir algo em si mesmo a partir dessa luz.
O exemplo do vegetal, ele deixa claro para todos nós o esforço que Deus sempre vai estimular em tudo. Não vai ser algo simplesmente dado. Todo mundo acreditava no passado, poxa, eu aceitei Deus, aceitei Jesus, não é? É o mais certo, realmente. Esse negócio de morte, violência, não é o correto. Vamos viver assim em paz, tudo maravilha. Aí você senta no meio do nada, cruza os braços e espera tudo se transformar à sua volta. Aí você quer fazer a evolução do reino mineral. Tudo à sua volta se transforma. E você fica guardando a pressão, a compressão, a temperatura. E você não precisa fazer nada, é só você ficar parado testemunhando tudo. Ainda hoje, existem consciências adormecidas, e ele fala sobre isso, esperando que tudo se transforme em volta para que tudo se resolva automaticamente. Só que Deus nos colocou já em serviço, nos colocou e nos alocou já na vinha. Todos já estão trabalhando na vinha, só que não sabem disso. Todos já estão num grande projeto divino, extremamente complexo, que a gente não tem como detalhar o que será daqui a 20 anos, 1000 anos, 10.000 anos. Mas o projeto está em andamento. E não é um projeto qualquer. Um pouquinho mais de 2.000 anos atrás, foi enviado à Terra simplesmente o próprio Cristo. Aquele que ajudou a fazer o projeto principal, elaborou o projeto principal desse planeta. Não é pouca coisa não, tá? Um projetista de planetas reencarnou entre nós. É impressionante. E veio dar o exemplo de como viver a verdadeira vida. E veio dar o exemplo de qual é a verdadeira verdade. E qual é o verdadeiro caminho. Então, pedir, buscar e bater, só para não perder esse meio do caminho. O que é pedir? Ou é pedir caminhos para transformar o seu mundo íntimo. Você não se suporta mais, você sabe que você tem que melhorar em bondade, você sabe que você tem que melhorar na forma como você interage, você sabe que na escolha, quando a coisa aperta, o egoísmo seu é que prevalece. Você já se conhece e não se tolera mais. Então, você já pede caminhos para transformar a si mesmo. E buscar o quê? Buscar como aprender, buscar como assimilar recursos de maior capacidade de bondade, de maior capacidade de fraternidade. O que eu devo experienciar e trabalhar para ser mais fraterno, para ser mais afável, meigo e humilde de coração? Como é que eu faço para fazer isso? Você tem que aprender. Então, quando a gente quer aprender português, quando a gente quer aprender matemática, a gente não senta e não treina? Você quer aprender tabuada? Você tem que treinar. Você quer aprender cálculos? Você tem que treinar. Você quer aprender lógicas abstratas? Você tem que treinar. E faz exercício, 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 e vai treinando. Isso não vai ser o suficiente para a vida, para os desafios da vida profissional que estão alocados para você, mas é um recurso mínimo. Mas você sabe que sem aquele recurso mínimo é impossível. Então, essa é a ideia essencial do buscar. Você busca aprender sobre a bondade. Você busca aprender sobre os instrumentos, as ferramentas básicas, que significa a caridade, o verdadeiro sentido da caridade, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Você sabe que sem esse canivete suíço é impossível amar. Esse que é o grande pilar da caridade. E com isso, o que a gente consegue ir avançando nessa história toda? Por que eu estou dando essa volta toda? Porque a gente chega naquela fase de bater a porta. Né? Pedir, buscar e bater. Como é que era antigamente que não tinha, né, indústrias organizadas? Ué, você é muito habilidoso com jardim. Você é um exímio jardineiro. Ué, você vai lá e bate a porta de uma casa e vê que a pessoa tem jardim e fala: Senhor, estou aqui. Tenho grandes experiências na área de jardins. Cuidei do jardim de Beltrano. Cuidei do jardim de Fulano. Estou aqui agora para cuidar do seu jardim. Estou aqui para oferecer os meus serviços. Você não pula dentro do jardim da pessoa e sai destruindo para reconstruir o jardim do seu jeito. Você, quando bate a porta da pessoa, você vai exercer a função de jardineiro como o dono da vinha deseja que seja exercida. É bem diferente. Aí você começa a compreender que as obrigações para com Deus é saber como cumprir
os objetivos ordinários da vida, que aparentemente é ordinária, simples, não tem nada sofisticado, nem sequer, né, lavar um prato não é nada de religioso, limpar o chão não tem nada de religioso, não tem? Faz de má vontade por muito tempo. Continua usando a sua consciência de má vontade em tudo que você faz. Tudo você fica revoltado, tudo de mau grado, faz tudo de má vontade para você ver. A que nível a sua consciência vai alcançar de desequilíbrio e descontinuidade de si para consigo? É esse o treinamento. Você, quando embarca num projeto divino, você embarca para o que Deus, como Deus quer que eu execute essa tarefa. A mais simples que você imaginar, até a mais complexa que você puder, está responsável. Como Deus espera que eu execute essa tarefa? Se nem sequer essa dúvida passa pela nossa cabeça, estamos muito distantes realmente de compreender a grande oportunidade que estamos recebendo. Porque já estamos dentro da vinha, já estamos trabalhando no grande vinhedo do Pai, onde todos terão que colher as uvas do mesmo jeito, amparando uns aos outros de forma fraterna e organizada, senão não dá tempo. E perde-se a oportunidade de aproveitar aqueles frutos, daquele grupamento, daqueles recursos que foram ali alocados. Então, essa oportunidade que ele está comentando aqui, ele é mais profunda. Ela não está falando simplesmente com relação eu tive a oportunidade de nascer de novo, eu tive a oportunidade de nascer no Brasil. Ele não está falando disso, não. Ele está falando todas as posições da Terra, todas as atividades humanas foram projetadas e desenhadas. Você precisa beber água, você precisa comer tantos de alimentos, você precisa de tantos minerais no seu corpo físico, assim como todos os outros. Você precisa aprender a utilizar os recursos da terra para lavrar a terra para conseguir os frutos. Você precisa trabalhar madeira para fazer móveis. Você precisa trabalhar os minerais da terra para construir casas. Igualmente os minerais da terra para construir máquinas. Todos estão trabalhando na vinha. A questão é que a uva, o fruto final, é que as pessoas confundem. Mas sim, todos estão trabalhando na vinha. Mas eu achava que eu estava empregado em tal lugar e eu estava trabalhando para o meu chefe. Não, você não está trabalhando para o seu chefe. Primeiro você está trabalhando para Deus. Por seu chefe é só uma coincidência. Mas esse seu chefe também está trabalhando para Deus. Cada um numa posição diferente, mas todos cada vez mais conscientes que devem ser fraternos para o mesmo objetivo do Pai. Qual? Atender aos objetivos de Deus, segundo a vontade de Deus, não segundo a nossa. Aí vamos compreender se estamos agindo com egoísmo, estamos agindo com desagregação, com destruição, com violência, com coisas descabidas que com certeza não é Deus que imagina e planeja para os destinos de ninguém. E aí vamos começar a entender a essência de qual é a verdadeira oportunidade que nós estamos tendo aqui na Terra. Então, sim, o tempo do Cristo ainda não é chegado aqui. Ainda não existe realmente no mundo íntimo de cada um de nós grandes trabalhadores predispostos a se doarem profundamente para os ideais do Pai. É sobre isso que ele está falando. Mas já é chegado o nosso tempo. De quê? Começar a trabalhar os instrumentos, começar a trabalhar os recursos que nos são ofertados. Não fiquem imaginando que perispírito se desenvolve sozinho. Vocês não podem ter esse tipo de inocência. Né? Nossa, eu vou me tornar um exímio fabricante de madeiras. Ué, tudo se afia só. O formão se afia sozinho? Se você não afiar o formão, ele não se afia sozinho. O serrote, ele se faz manutenção sozinho. Todas as ferramentas que você usa numa carpintaria, ele se desenvolve sozinho, surge de repente como um passe de mágica, um estalar de dedos. É óbvio que não. Então assim também são os recursos que são depositados no nosso destino. Não fique imaginando que perispírito se desenvolve sozinho. Todos nós temos a obrigatoriedade de desenvolvê-lo para as oportunidades que o Pai aloca em nossos destinos. E aí tem algumas coisas aqui super curiosas que Emmanuel comenta, que eu queria passar aqui com vocês. Então, rapidamente. O mau trabalhador está sempre queixoso, reclama de tudo, um chato de galocha. Né? Basicamente, é aquele que é o diabolos, é sempre do contra. Está chovendo, reclama. Está muito calor, reclama.
Tá com geada e vento, reclama. Reclama de tudo, amaldiçoa tudo e reclama de tudo. Ou seja, tudo parece conspirar contra aquela pessoa, contra aquele trabalhador. Mas, em essência, ele está descobrindo como ele se sente em situações de desafio. É muito mais sobre os sentimentos dele do que, em realidade, a própria chuva. A chuva precisa cair porque precisa ter esse recurso. O vento, para a renovação da atmosfera, o próprio calor precisa sim, tem uma função, um objetivo mais complexo, que a gente não compreende. Mas não é porque você não compreende que você vai torná-lo algo que um impositivo de dificuldade, algo que atrapalha a sua vida. Ele não atrapalha a sua vida. A questão é, você consegue, no meio desse turbilhão de engrenagens, entender como você se engrena? Está tudo engrenado. Né? Você observa a temperatura do planeta Terra, pelo amor de Deus, é extremamente estável. Extremamente estável. Você pega os últimos milhares de anos, você fica impressionado. O quão estável e como são os ciclos do Sol. Hoje já se reconhece, de 11 em 11 anos, os ciclos do Sol. Né? Quem quiser sair do ambiente político mais turbilhonamento, vai estudar um pouco sobre o funcionamento do planeta Terra. Você tomar um susto, né? O quão estável o funcionamento é. Né? Se você aumentasse 10 graus Celsius a mais, seria impossível viver aqui. Se a Terra tivesse 2% a mais próximo do Sol, não haveria vida na Terra. 2% a mais distante, não teria vida na Terra, devido ao frio absurdo que ficaria. Então, há um controle extremamente preciso e minucioso, o qual não compreendemos. Ou seja, chegamos à casa do Pai, encontramos tudo organizado, uma perfeição incrível. Acho que foi aqui o sistema de gravação que deu problema. Vamos lá. Continuando. Então, Emmanuel traz para a gente aqui uma analogia que é simplesmente um processo de cegueira. E tem uma página muito bonita depois que eu vou colocar para vocês. Eu vou até anotar no papel, porque senão eu vou esquecer. Vou até anotar aqui na nota aqui, colocar essa página no... Perguntado para Jesus, essa mensagem está no livro Jesus no Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, do Espírito Ney Lúcio. É um livro maravilhoso, que eu gosto muito e que eu cito muito aqui. E tem nessa página que ele fala sobre como, perguntaram a Jesus, né, ainda na casa de Simão Pedro, como seria a jornada até a evolução, até alcançarmos realmente essa evolução mínima necessária para estarmos ingressando realmente no reino de Deus. Né? Mas, embora quem fez a pergunta para Jesus, perguntou de uma maneira material, né? Imaginava-se que o reino de Deus era uma coisa circunscrita. Era só você fazer alguma coisa, lavar as mãos, lavar os pés, fazer alguma ritualística, não se misturar com os gentios, não se misturar com as pessoas esquisitas e está tudo certo, você já está automaticamente no reino de Deus. E Jesus conta uma história fantástica e que ele fala que é necessário reconhecermos, primeiro, a cegueira que a gente está vivendo. Então ele deixa claro que todos nós ainda somos cegos, não reconhecemos ainda a grandeza das oportunidades. Você nunca vai ver um espírito superior falando de alguma experiência aqui na Terra como devastadora, como sofrimento absurdo. Nossa, olha só, a criança nasceu assim, a criança nasceu assado, e se revoltando contra Deus, porque no fundo, não é revolta com o fenômeno em si, é a revolta sempre contra Deus. É esse o problema, que a gente não consegue compreender. Então, esse é um cego de aproveitamento difícil, porquanto somente enxerga o lado arestoso das situações. Mas ele não percebe que aqueles recursos que são dinamicamente apontados no dia a dia, endereçados para a nossa vivência, eles vão causar e promover estímulos que a gente não compreende. A gente não compreende. Da mesma maneira, se eu perguntar a alguém aqui, você se lembra quando você ainda não escrevia? Ninguém lembra. Mas todo mundo já se lembra que já consegue escrever. É uma coisa estranha, né?
Você se lembra quando você não conseguia falar o próprio idioma do país que você nasceu? Não, você não se lembra. Mas você não nasceu aqui sabendo esse idioma. Você simplesmente já está vivenciando isso e você se acostumou. É impressionante. Mas se você falar das dificuldades que foi para aprender o idioma, ou das dificuldades que foi para aprender matemática, você vai achar que o meio de campo é arestoso, ele é meio turbulento. Poxa, estou tendo que estudar, poxa, não estou com ar-condicionado, como certas famílias, eu estou tendo que ler na dificuldade. Mas talvez você lendo na dificuldade, você tenha uma capacidade de empenhar. Estou falando de si para consigo, tá? Todos os recursos que são atribuídos de oportunidades são recursos individuais, que Deus planeja para o nosso destino. Ele sabe como cada alma precisa passar por certas experiências, que sem aquele conjunto de experiências não há um despertar adequado e coerente daquela alma para Deus. Então temos que entender que Deus também está nos cultivando. Então esse mal trabalhador não é no sentido pejorativo da palavra, tá? Todos são trabalhadores do Pai. Deus criou a todos e todos vão se desenvolver para o Pai. Só que, por enquanto, ele é cego. E vocês vão observar essa mensagem, essa outra mensagem que depois vou disponibilizar para vocês, depois eu boto lá no grupo, até como áudio, vocês vão entender um pouco melhor. Por enquanto, eu não posso dar spoiler aqui da mensagem, mas é uma mensagem muito bela. Mas ele começa falando sobre isso, que sim, primeiro você precisa reconhecer como cego e aprender a fazer as exigências naturais para o seu mundo íntimo que você precisa realmente executar. Essa é a mensagem que está lá na página, né? Depois a gente passa para lá. Agora ele vai falar sobre o bom trabalhador. O que é o bom trabalhador para as oportunidades do Pai? O bom trabalhador, no entanto, compreende, antes de tudo, o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Ele sabe, ele sente, é um sentimento. Tem alguma coisa extremamente profunda que Deus está me ofertando no agora. É essa a sensação do bom trabalhador. Valoriza todos os elementos colocados em seus caminhos, como respeita as possibilidades alheias. Aqui tem um aspecto profundo. Valoriza todos os elementos colocados em seu caminho. Ele nunca está se queixando dos elementos com qual ele vive, do qual ele trabalha, do qual de repente o corpo físico dele tem um problema no joelho, ou o corpo físico dele tem um problema crônico no pâncreas. Ele não reclama. Ele valoriza até mesmo aquele problema no pâncreas. Ele não reclama daquele problema. Ele sabe que é um elemento importante, senão não estaria no seu caminho. E ele vai tentar entender e buscar o verdadeiro valor daquela experiência que ele está vivenciando. É essa a busca do verdadeiro trabalhador. Aí tem um outro aspecto que a gente não percebe que ele coloca aqui. Colocados em seus caminhos. Como respeita as possibilidades alheias. Isso é algo que o verdadeiro trabalhador ele tem como essência. A essência dele respeita completamente todos os outros trabalhadores. Poxa, mas aquele trabalhador nasceu num lar todo rico. E ele nasceu num lar rico ficou rico a partir de desvios, de crimes, de enganos, até mesmo riquezas associadas à escravidão, a não sei o quê. E todo mundo agora cismou de colocar o estandarte da justiça à frente do estandarte do amor. Ele respeita as possibilidades alheias que são atribuídas a todas as outras almas. Talvez aquela alma não está preparada para passar pelos problemas da escassez, pelos desafios da escassez. Então, por vezes, ele precisa ainda ficar um pouco naquele momento, naquele contexto. Ele não tem condições ainda de experienciar outras estações do ano. Ele só consegue ficar na primavera. E Deus sabe o momento local, o momento adequado de alocar as possibilidades de cada trabalhador. Talvez somente com muito recurso é que ele vai começar a pensar nos outros. Ou talvez o contrário, com muito recurso vai pensar menos ainda. Mas ele precisa passar por aquela experiência. Então, o verdadeiro trabalhador, o chamado bom trabalhador de Deus, compreende e respeita todas as possibilidades que são ofertadas a todos. Não fica questionando. Porque todas as vezes que estamos questionando a Deus.
Esse é o grande problema. Não estamos questionando a falta de organização no mundo, a falta de justiça do mundo. Toda vez que alguém fala que acha que o mundo não tem justiça, o que o mundo é desigual, é porque você está criticando diretamente Deus. Você não está criticando ninguém, não. É Deus mesmo que está criticando. É Ele que decide quem vai nascer em que lugar. É Ele que decide como é o projeto reencarnatório em detalhes de cada um. É Ele que decide que essa pessoa vai ter que realmente trabalhar como diretor, vai ter que liderar pessoas. Pô, mas ele vai ser um péssimo líder. Não tem problema. Ele precisa dessa experiência. Deus sabe o que faz. Se Deus colocou essa possibilidade para aquela consciência, respeita, aceita, valoriza. Não tenta derrubar a pessoa, não tenta destruí-la, não tenta humilhá-la. Não tenta fazer isso. Respeita as possibilidades alheias. Ah, mas é a minha vez, quando vai chegar? Fica tranquilo. Se for necessário, vai chegar. Se não for necessário, não vai. Você confia em Deus? Essa é a essência do bom trabalhador. Tão difícil de superar. Então, não depende das estações. Planta com o mesmo entusiasmo as frutas do frio e do calor. A pessoa vai trabalhar com a mesma alegria. Se estiver chovendo e ficou com o sapato encharcado, ou se estiver com o sol escaldante, que queimou a sua pele e você ficou meio vermelho. Não tem problema, você fica com a mesma alegria e entusiasmo por ter a possibilidade de estar compartilhando e participando daquela experiência aqui na Terra. É amigo da natureza, porque compreende, né? Que todos os recursos equilibrados que você já observa perfeitamente em equilíbrio na natureza está sendo controlado por alguém. Não seja inocente. Não existe o nada controlando coisa alguma. O que existe são inúmeros trabalhadores do Pai controlando e orquestrando inúmeros recursos aqui na Terra. Da mesma maneira que o Sol. O Sol não fica desgovernado. Tem um controle sobre isso. Não é largado simplesmente. Então, é amigo da natureza. Aproveita-lhe as lições. A pessoa está sempre observando a fala do Cristo. Você quer conhecer todas as leis de Deus? Todas as leis de Deus estão escritas na natureza. Foi Jesus que falou isso, não fui eu. Jesus deixou isso claro. Ou seja, então temos que compreender que lições são essas. Que aprendizado é esse? Que tem ali nos recursos da natureza que nós não estamos prestando atenção. Cada vez estamos mais introspectos dentro de casa, menos contato com a natureza. Isso vai dar certo? Eu acho que não. Temos que ter o contato com a natureza. Precisamos do contato da natureza. Mas a gente vai descobrir isso daqui a 10 mil anos. É amigo da natureza, aproveita-lhe as lições, tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Ou seja, nunca fica triste, acabrunhado. Ah, estou tão triste. Eu acho que esse mundo é tão desigual. Eu acho que esse mundo é tão desequilibrado. Eu acho que você não foi chamado para essa oportunidade para ser julgador, para ficar julgando o como deveria ser ou deveria estar. Você foi chamado para colaborar dentro do seu raio de ação, da pontinha da sua unha até o seu coração. Aonde o seu dedo alcança, aonde a sua capacidade alcança, transforme o caminho onde você convive num canteiro de paz e alegria. Mantenha o bom ânimo, não se entristeça, não se abata pelas coisas, pelas dinâmicas da vida, tão complexas como elas são. Temos que manter o bom ânimo. Encontra na aspereza da semeadura e no júbilo da colheita igual contentamento. A pessoa não fica preocupada porque na hora de semear, né, similar ao plantio, né, está sendo super difícil, está sendo super complexo. Podemos, né, buscar um paralelo em que não está no plantio, mas às vezes está chefiando pessoas. Aí qual é a sua semeadura? Você tem a obrigatoriedade de fazer com que aquelas consciências que trabalham com você sintam-se à vontade e tenham um certo carinho e zelo pelo trabalho. Que cumpra as tarefas do trabalho minimamente honrada minimamente. E aí, como é que faz? Como você estimula isso em alguém? É uma semeadura difícil. Às vezes você não está cultivando o campo, mas você está cultivando consciências. Você está cultivando corações. Você está cultivando, por vezes,
aquela consciência a ser mais trabalhadora em certas atividades, aprender a se empenhar em certas outras atividades. Isso é trabalho, isso é semeadura, e é uma aspereza danada, porque os espíritos ainda que não evoluíram não aceitam ordens, não aceitam comando, não aceitam. Vive em negação contínua. E no júbilo da colheita, todos conseguiram trabalhar bem. Todos conseguiram alcançar o resultado, que dependia que todos se empenhassem profundamente. Todos dessem 95% dos seus esforços, de suas capacidades, para que alguma coisa desse resultado. A pessoa fica tão feliz naquele momento, que deu certo, quanto foi no treinamento, quanto foi no empenho, quanto foi naquela ajuda fraterna ali, coletiva, de um ajudando o outro para fazer o outro crescer, para fazer o outro se desenvolver, para que pudessem cumprir juntos a tarefa. Ele tem igual contentamento. Nesse sentido, a lição do mestre reveste-se de maravilhosa significação. No torvelinho das incompreensões do mundo, e ocorre aos montes com todos nós, não devemos aguardar o reino do Cristo como realização imediata, mas a oportunidade dos homens é permanente para a colaboração perfeita no Evangelho, a fim de edificá-lo. Ou seja, não fica preocupado quando isso tudo vai se estabelecer, quando tudo vai se transformar, quando tudo vai se implantar como Cristo realmente desenhou e explicou. Esse não é o objetivo. Esse é o objetivo dele. O nosso qual é? É a colaboração perfeita no Evangelho. A colaboração perfeita nessa boa nova, nessa boa notícia. Similar ao que acontecia, por exemplo, na própria Roma Antiga. Aliás, evangelho vem de lá essa palavra, né? Evangelho, a boa notícia. Né? Você entrava com o estandarte chamado Evangelho e dizia: fiquem tranquilos, vai chegar esgoto, vai chegar água potável, vai chegar tribunais, vai chegar justiça. Fique tranquilo, ninguém vai pular o muro da sua casa para te matar. E se pular, fica tranquilo, a gente mata ele por vocês. Era isso o Império Romano. O Evangelho era isso. Aí vem Jesus e fala a mesma coisa. É chegado o Evangelho. É chegada a boa notícia do Pai que está nos céus. Então, se nós temos necessidade de água, nós temos necessidade de justiça daqui na terra, materialmente, quais são as necessidades que sua alma precisa? Fique tranquilo. Ele trouxe esse recurso aqui para a terra e ele vai disponibilizar e vai auxiliar na construção desse processo. Só que temos que contribuir com ele. Temos que realizar também a nossa parte. Aí fica mais claro o conceito de fé. Fé vem de fidelis. Fidelis é fidelidade. Fidelidade, nessa essência, significa confiança. Confiança é uma mão dupla. Não existe confiança para uma única direção. Nossa, eu confio tanto em Deus. É óbvio, né? Você está vendo tudo organizado? Você está vendo tudo funcionando? Você controla a temperatura do sol? Não. Você controla a formação das águas? Não. Você fabrica a água? Não. Então, você encontra tudo funcionando, tudo perfeito. A questão é, você é confiável? Você é confiável? Deus pode colocar, sei lá, você vai ser pai ou mãe de 4 crianças. Você é confiável? Você vai se empenhar como deveria? Você vai cumprir as tarefas como Deus aguarda de você? Se Ele colocar você para trabalhar numa simples e humilde lojinha, uma simples e humilde lavanderia, você vai desempenhar da melhor maneira possível os recursos que são atribuídos a você? Ou você vai ficar revoltado? Ou você vai querer viver a experiência do outro? Ou você vai querer, na verdade, observar as possibilidades que os outros estão tendo e querer a possibilidade do outro? Não, eu quero andar de lancha que nem fulano. Eu quero ser presidente de uma multinacional. Você vai querer aquela experiência? Vai querer a possibilidade do outro? Porque essa falta de respeito é para com Deus, não é para com o outro, não. O outro não está nem aí porque está pensando. Mas Deus está percebendo o quanto que somos ingratos em relação às possibilidades que estão sendo ofertadas. É isso o ponto-chave. Então ele continua. Me perdi aqui, peraí. Sim.
Mas a oportunidade dos homens é permanente. Ou seja, a oportunidade nossa aqui na Terra é contínua e continuada. Em que sentido? Para a colaboração perfeita no Evangelho. Como assim perfeita? Ele não falou só colaborar com o Evangelho. Ele botou a palavra perfeita, colaboração perfeita. Então existe uma forma correta de fazê-lo. É fazê-lo com amor, é fazer com fraternidade. Aonde? Onde você estiver. Você não está sendo treinado no Evangelho para se trancafiar em um convento e ficar lá orando. Não é isso o objetivo do Evangelho. O objetivo do Evangelho é para você treinar, se capacitar em amor, se capacitar em coragem, em boa vontade, para exercer todas as funções que a sociedade se estrutura, porque essa estruturação não é simplesmente humana, ela é planejada fora do corpo físico, para que possamos empenhar conscientemente, harmonicamente, fraternalmente, os objetivos do Pai. Um único objetivo: cumprir como Deus quer que o processo ocorra de evolução. Por isso a colaboração tem que ser perfeita. Não, eu vou colaborar com o Evangelho. Tem um grupo ali que não quer trabalhar. Tudo bem, eu sou bilionário, eu vou ficar dando uma bolsa para eles, eu vou dar recurso para eles e eu não vou colaborar para que eles aprendam profissão nenhuma e não façam absolutamente nada. Ué, então vá lá, nasce lá junto no período de Paulo de Tarso e fala isso para ele. Todos que eram atendidos na casa do caminho tinham que depois aprender a função de tecelão, a função de oleiro e tinham que trabalhar. Ué, mas poxa, eles são basicamente os enviados de Deus. Os enviados de Deus não precisam trabalhar, precisam trabalhar e muito. Porque eles vão mostrar como trabalhar com alegria. Eles vão mostrar como trabalhar com felicidade. Por mais que os corpos físicos fiquem cansados, as unhas quebradas, cheias de terra por baixo, totalmente calejados, eles não vão ficar tristes por isso. Muito pelo contrário. Aquilo vai promover uma felicidade que ainda não é reconhecida aqui na Terra. Por estar podendo colaborar fisicamente com algo. Construir fisicamente. Todos nós, quando deixamos o corpo físico, é aquele abismo total de coisa nenhuma. O verdadeiro nada. Você não tem mais corpo físico. Ah, mas eu posso manipular fluidos. Ah, mas eu posso isso, eu posso aquilo. Ah, então tá, constrói uma casa então. Sai do corpo físico, constrói uma casa. Sai do corpo físico, constrói uma grande fonte de renovações de sentimentos. Cria uma árvore lá, edificada. Planta uma árvore. Quero ver você fazer isso fora do corpo físico. Você vai entender que tudo que você faz aqui na Terra, você está treinando para aspectos que você ainda não compreende, para locais e regiões que você ainda não conhece. Não desvalorize nenhuma experiência. Todas são essenciais. Então, temos que sim participar dessa colaboração perfeita, da boa nova, viver a verdadeira vida, com alegria e entusiasmo, com todos os recursos que nos são ofertados. Só assim vamos realmente construir o Evangelho aqui na Terra, o Evangelho do Pai para todos nós. Então, os cegos de espírito continuarão queixosos. É normal, faz parte, são cegos. Todos nós somos esses cegos. No entanto, os que acordaram para Jesus sabem que sua época de trabalho redentor está pronta. Já está pronta. Já estamos na vinha, já estamos trabalhando. Não, mas eu estou esperando, sabe? Aconteceu um milagre na minha vida, né? Faz um milagre em mim. Todo mundo canta, adora cantar uns cânticos maravilhosos. Faz um milagre em mim. Não tem milagre, culpado. Milagre é você fazer as tarefas com amor e alegria. Você só faz resmungando e reclamando. É esse o verdadeiro milagre. O milagre é você se empenhar e pensar: eu vou empurrar todo mundo para progredir e eu posso ficar para trás, não tem problema. Eu não estou em busca de benefício, eu estou em busca em trabalhar continuamente em nome de Deus. É esse o grande trabalho redentor. É esse o grande desafio. Que a gente acha que não, que é isso? Eu primeiro. Farinha pouco? Meu pirão primeiro. Não sei que tal dificuldade? Eu primeiro. Então a gente tem que tomar muito cuidado com como entendemos e interpretamos realmente esse trabalho redentor.
porque já estamos vivendo ele. Mas poxa, mas será que até essa tarefinha que eu trabalho, que eu acho simples, desprezível, que eu acho ruim, você acha que isso é importante para Deus? Mas ele colocou você nessa tarefa, porque ele precisa de você aí, nessa tarefa. Se você não fizer, quem vai fazer? Se você não executar, quem vai executar? Ele está esperando que você consiga executá-la com amor e carinho, com empenho, cooperando com todos. Aonde tiver um ombro cansado e desanimado, você vai chegar e vai produzir bom ânimo. E você vai alavancar aquela outra consciência. Você vai cooperar com todos de uma maneira como o Evangelho aguarda de você, como a boa nova aguarda de você. Então, sim, é o dia de hoje. É o ensejo, ou seja, essa oportunidade bendita de servir. Em nome do Senhor, aqui e agora. Todos, sem exceção, já estão vivenciando isso. Todos nós já estamos mergulhados na grande oportunidade de estarmos na vinha. Todos já estão na vinha. Não tem esse negócio, um dia. Jesus. Todos me escutam bem? Sim. Sim? Não estou sem anunciar. Aqui também. Foi? Sim? Então vamos lá, né, gente? Vamos para outra. Vamos abrir uma nova aba aqui, gente, uma nova sessão. E aí a gente continua de lá no livro dos médios, tá bom? Vamos lá. Sem dúvida. Beleza, então tá ótimo. É uma página maravilhosa, esse livro inteiro, né? O livro inteiro, Caminho, Verdade e Vida, é impressionante. Mas vamos lá. Vamos prosseguir aqui. Então, já sabemos que estamos no capítulo 14. Né? Então, retomando aqui o fio da meada, no Livro dos Espíritos, estamos aqui no capítulo 14. Deixa eu retornar aqui. Só para recapitular todo mundo, né? Capítulo 14, dos médiuns. Ainda em médios de efeito físico, depois vamos passar para pessoas elétricas, né? Médios sensitivos impressionáveis, médios audientes. Vamos para cada um deles paulatinamente. Então já cruzamos o item 159, já adentramos no médios de efeitos físicos, né? O item 160, 161, e agora vamos entrar no item complexo e pesado, longo, o 162. Né? Então, relembrando um pouquinho rapidamente, de maneira bem direta, o item 160 ele tratava de uma classificação desses médios de efeitos físicos, né? De médiums que têm uma capacidade de produzir isso de uma maneira controlada. Ele tem consciência que ele produz um fenômeno, para ele é até natural, ele nem vê como algo sobrenatural, porque ele acha que todo mundo produz também, e aí ele consegue, né, facultativamente, ou seja, por consciência e própria vontade, executar. Deixa eu aumentar o tamanho da letra aqui, pode ter gente no celular. Ele consegue, por vontade própria, produzir os fenômenos, né? Ou seja, há uma relação ali anímica, um potencial anímico em execução. Avançamos um pouquinho nos chamados médios involuntários, entendemos sobre os médios involuntários, conversamos bastante sobre isso, mas sim, ocorre e é natural, é uma forma natural que se processa. Avançamos um pouco mais sobre como tratar e como lidar com esse princípio, né, no item 162. Tratar no sentido de como dar importância e como classificar essa importância e não desprezá-la, né? Avançamos um pouco mais e adentramos no item... Me perdi aqui agora. 161. Isso. Agora vamos adentrar aqui no item 161. Desculpa aí, gente. Com a letra maior fica difícil de acompanhar aqui. 162. Vamos lá, vamos dar continuidade. A razão se revolta à lembrança das torturas morais e corporais a que a ciência tem, por vezes,
sujeitado criaturas fracas e delicadas para se certificar da existência de fraude da parte delas. Tais experimentações, a miúde, feitas maldosamente, são sempre prejudiciais a organizações sensitivas, podendo mesmo dar lugar a graves desordens na economia orgânica. Ou seja, Kardec encontrou médiums que havia passado por inúmeros traumas, por inúmeras imposições de terceiros para que alguma coisa ali se realizasse. E conseguiu perceber, testemunhar, né, os impactos que... Então vamos continuar. Fazer semelhantes experiências é brincar com a vida. Então é claro que não se deve, né, isso é um item que Kardec deixou propositalmente para que também as pessoas que estivessem no futuro lidando com a mediunidade, coordenando grupos, não ficassem pensando em ficar fazendo teste. Deixa eu testar isso, deixa eu testar aquilo. Vamos forçar uma reunião de materialização. Mesmo que Emmanuel já tenha aparecido, né, mas se materializou diretamente para Chico Xavier e falou, acabou essa brincadeirinha, chega, isso não faz ninguém evoluir, para com isso, acabou isso tudo. Ou seja, foi obrigatoriamente cancelado todos os recursos no planeta inteiro. Por mais que as pessoas queiram forçar e querer ainda impor essa vontade, temos que compreender que não é muito bem assim que isso se processa. Não devemos forçar o médium a ter a que certos fenômenos ocorram propositalmente. Isso pode realmente colocar a vida orgânica do médium em risco. Quem já participou de reunião de cura, quem sabe, já ouviu falar, já leu sobre, por exemplo, Zé Arigó e tantos grandes médios de efeito físico, sabe que quando alguma coisa vai mal, vai muito mal mesmo. Uma situação... Zé Arigó, por que Zé Arigó ele andava mancando? Muitos não sabem disso, mas quem recorrer à literatura mais antiga, um livro narrando essa história, não me recordo agora aqui de cabeça, mas depois eu coloco no grupo. O que aconteceu com ele? Ele estava num local onde se materializou um espírito e alguém foi lá abraçar o espírito. Só que ele estava na cabine, lá deitado, naquele processo de doação de recursos para que a materialização pudesse ocorrer, e simplesmente ossos do corpo dele foram quebrados. Ossos do corpo dele foram quebrados. Então é por isso que tem que ser uma reunião fechada quando tem esses objetivos? Preferencialmente não tenha esses objetivos, né? Não há uma necessidade hoje contínua desses recursos. Embora a maioria ache que não. A maioria quer que ocorra, quer que tenha. Então, mas temos que entender que tem que encontrar um médium que tenha essa capacidade. Quando surge um médium com essa capacidade, aí sim o trabalho se inicia. Agora, enquanto não surge esse médium, quer dizer que o trabalho não é para se iniciar. Não podemos forçar médiums a ir lá, vamos testar um por um se acontece alguma coisa de materialização. Deita aí, vamos ver, vamos forçar. Não pode fazer isso. Isso está errado. Está em letras garrafais aqui. Fazer semelhantes experiências é brincar com a vida. Não faz sentido. Então, o observador de boa fé não precisa lançar mão desses meios. Aquele que está familiarizado com os fenômenos dessa espécie sabe, aliás, que eles são mais de ordem moral do que de ordem física e que será útil procurar-lhes uma solução nas nossas ciências exatas. Ok? Prosseguindo. Por isso mesmo que tais fenômenos são mais de ordem moral. Deve-se evitar com escrupuloso cuidado tudo o que possa sobreexcitar a imaginação. Sabe-se que o medo pode ocasionar acidentes e muito menos imprudências se cometeriam se se conhecesse todos os casos de loucura e de epilepsia, cuja origem se encontra nos contos de lobisomens e papões, né? Bicho-papão, por exemplo. Era comum antigamente ameaçar as crianças. Não sei se vocês se recordam, se vocês foram ameaçados por seus pais. Era comum. Não, olha só, se você fizer isso assim errado, o bicho-papão vai te pegar à noite, hein?
Essas loucuras. Aí você fica, bicho papão, e eu com isso? Que mané bicho é esse? E onde você viu o tal desse bicho? Não, você vai ver só, ele pega a criancinha. Ué, aí você fica pensando, ué, mas você é minha mãe? Você vai me dar para um bicho? As coisas loucas que surgem aqui na Terra. Igualmente os contos sobre lobisomens, né? É impressionante. Tudo isso é imaginação das pessoas. As pessoas imaginam as coisas mais estapafúrdias da face da Terra. Não fiquem tranquilos. Quem está fora do corpo físico perturbado também imagina um monte de loucura. E fica um alimentando o outro, com ideias cada vez mais alucinadas. Então, que não será se generalizar a persuasão de que o agente dos aludidos fenômenos é o diabo? Várias pessoas, várias instituições religiosas, sem citar nomes, sem citar ponderações sobre isso, associam que qualquer manifestação mediúnica são fenômenos associados ao diabo. Né? Olha a complexidade que isso gera. Os que propagam semelhantes ideias não sabem a responsabilidade que assumem, porque podem matar. Por que ele pode matar? Se tem algum espírito do outro lado que é brincalhão e ele vai se materializar parcialmente e vai dar um susto em alguém, dependendo do tipo de susto, o impacto que você gera, da adrenalina que você gera no seu corpo físico devido a um susto de risco real de morte, você promove problemas gravíssimos, desde o sistema nervoso central até os impactos coronarianos, né, lá no seu coração, igualmente na funcionamento cardiorrespiratório. A pessoa pode cair no chão desmaiado sem conseguir respirar. Você vai entubar a pessoa e salvar a pessoa? Não. Então sim, pode matar a pessoa. Pode ocorrer o assassínio do corpo físico devido a um susto totalmente evitável. Ok? É sobre isso que ele está falando. Ora, o perigo não existe apenas para o paciente, mas também para os que o cercam, os quais podem ficar aterrorizados ao pensarem que a casa onde moram se tornou um covil de demônios. Né? Quantas pessoas vão embora da própria casa porque alguém falou, não, essa casa deve estar atormentada, essa casa deve estar com problemas, deve estar cheia de demônios. E temos que tirar esses demônios daí. Aí a pessoa pensa, mas eu estou vivendo aqui já há semanas e todos esses demônios estão aqui comigo. A pessoa pode estar num processo até traumático, né? Quando é associado a esses tipos de argumentações e falas a respeito desses fenômenos. Essa crença funesta é que foi causa de tantos atos de atrocidade nos tempos de ignorância. Ponderação de Kardec. Entretanto, se houvesse um pouco mais de discernimento, teria ocorrido aos que os praticaram que, por queimarem o corpo que supunham possesso pelo diabo, não queimavam o diabo. Quantas pessoas que eram médiuns simplesmente, que manifestavam alguma capacidade mediúnica, ou, ostensivamente ou não, ostensivamente significa ostentar. A pessoa está visivelmente ocorrendo um fenômeno. E isso é coisa do demônio. Isso é coisa do demônio? Vão matar. Temos que destruir o demônio. Todo mundo pensa nisso. Porque acha que Deus está combatendo o demônio. Se Deus está combatendo o demônio, eu tenho que fazer o que Deus faz. Deus combate, eu vou ajudar Deus. Essa lógica simplista, alucinada e psicótica que a humanidade viveu há muitos e muitos tempos e, se bobear, ainda vive em muitos nichos de grupamentos humanos. Então, sim, as pessoas pegavam as pessoas e queimavam as pessoas vivas, acreditando que está queimando o diabo. Vai entender esse fenômeno. Desde que o diabo é que queriam livrar-se, o diabo é que era preciso matar-se, que a gente acabou de comentar. Esclarecendo-se sobre a verdadeira causa de todos esses fenômenos, a doutrina espírita lhe dá o golpe de misericórdia. Longe, pois, de concorrer para que tal ideia se forme, todos devem, e este é um dever de moralidade e de humanidade, combatê-la onde exista. Então Kardec está deixando claro, é um dever de moralidade e de humanidade. Está acontecendo algum fenômeno mediúnico, um fenômeno de comunicação mediúnica, um fenômeno de psicofonia.
um grupo de pessoas pegou pedaço de pedra e pau para espancar a pessoa, para matar a pessoa, você que é o mais instruída pula na frente e fala, nada disso. Eu sei o que está acontecendo, não é nada que vocês estão pensando. Tudo bobagem. Desce o pau aí, desce as pedras. Você que gosta de matar, você que gosta de apedrejar, pode parar. Chega. Nada disso. Isso é simplesmente uma comunicação mediúnica. Não venha com essa de pau e pedra porque não é por aí. Então, aos pouquinhos. Ele está por outro microfone aqui, para eu perceber. Aos pouquinhos isso vai sendo desmistificado e transformado em todos nós, né? Em todas as nossas consciências. Só um minutinho. Vou tentar ver aqui. Acho que aconteceu alguma coisa errada aqui com o som. Ele não está reconhecendo o microfone, não. O áudio está saindo normal. Tá saindo normal? Sério? Agora sim. Sim? Sim. Que estranho. Aqui tá aparecendo como não acessível. É alguma coisa estranha. Mas tá melhor agora? Mas agora tá normal. Tá normal? Bem, prosseguindo. O que há a fazer-se quando uma faculdade dessa natureza se desenvolve espontaneamente no indivíduo? É deixar que o fenômeno siga o seu curso natural. A natureza é mais prudente do que os homens. Então, olha só o que acontecia no passado, né? Mesmo aqueles que eram chamados médios de efeito físico. Médios que promoviam efeito físico similar a uma cura, por exemplo. Né? Aconteceu ali tipo uma cura. Não importa. Não, só que pode curar é Deus. Esse homem curou, é um bruxo ou uma bruxa. Vamos tacar fogo. Era assim. Se bobear ainda se torna um pouco assim, dependendo de onde você está, né? Então, o que há de fazer-se quando uma faculdade dessa natureza se desenvolve espontaneamente no indivíduo? É deixar que o fenômeno siga o seu curso natural. A natureza é mais prudente do que os homens. Meu Deus, se está surgindo aquelas possibilidades, então permita que ela se desenvolva. Vamos ver onde isso vai dar. Trate de uma forma natural o fenômeno. É isso que Kardec está trazendo para todos nós. Acrescente que a providência tem seus desígnios, ou seja, tem seus objetivos. E aos maiores destes pode servir de instrumento o mais pequenino das criaturas. Então, sim, a providência divina pode pegar qualquer um como médium. Pode planejar que naquele período, naquela circunstância, para aquele grupamento, há uma necessidade que isso ocorra, né, os desígnios divinos, e que sim, será, mesmo o mais pequenino de todos, será sim um servidor naquela atividade mediúnica. Porém, forçoso é convir, o fenômeno assume por vezes proporções fatigantes e importunas para toda a gente. Aí tem uma nota de Kardec aqui embaixo que a gente vai conversar sobre isso. Eis então o que em todos os casos importa fazer-se. Ele vai deixar uma instrução sobre isso. Então vamos lá. Qual é a nota de Kardec que ele trata sobre essas proporções fatigantes e importunas para toda a gente? Nota de Allan Kardec. Um dos fatos mais extraordinários dessa natureza, pela variedade e singularidade dos fenômenos, é sem contestação o que ocorreu em 1852 no Palatinado, ou seja, Baviera Renana, em Berzag, perto de Weissenburg. É tanto mais notável quanto denota, reunidos no mesmo indivíduo, quase todos os gênios de manifestações espontâneas. Estrondos de abalar a casa, derribamento dos móveis, ou seja, os móveis são ateados no chão, arremesso de objetos ao longe, por mãos invisíveis, visões e aparições, sonambulismo, êxtase, catalepsia, atração elétrica, gritos e sons aéreos, instrumentos tocando sem contato, comunicações inteligentes, etc. Tudo ao mesmo tempo. E o que não é de menor importância, a comprovação desses fatos durante quase 2 anos, por inúmeras testemunhas oculares, dignas de crédito,
pelo saber e pelas suas posições sociais que ocupam. A narração autêntica dos aludidos fenômenos foi publicada naquela época em muitos jornais alemães, e especialmente numa brochura hoje esgotada e raríssima. Na Revista Espírita de 1858 se encontra a tradução completa dessa brochura, com os comentários e explicações indispensáveis. Essa, que saibamos, é a única publicação feita em francês do folheto a que nos referimos. Além do empolgante interesse que tais fenômenos despertaram, eles são eminentemente instrutivos do ponto de vista de estudo prático do Espiritismo. Então Kardec cita um exemplo que, claro, não ficou nos anais da história simplesmente, facilmente rastreáveis, mas sim há na Revista Espírita de 1858 a tradução desse folheto do alemão, né, para o francês. Então, voltando aqui à frase, porque truncou, né? Vamos voltar. Eis então o que todos os casos importa se fazer-se, devido a essas questões de fatigante e tão extenuante, né, importunações contínuas que as pessoas acabam sofrendo com o fenômeno contínuo. Então, no capítulo 5 das manifestações físicas espontâneas, já demos alguns conselhos a esse respeito, dizendo que ser preciso entrar em comunicação com o espírito para dele saber-se o que quer. O meio seguinte também se funda na observação. Os seres invisíveis que revelam sua presença por efeitos sensíveis são, em geral, espíritos de ordem inferior e que podem ser dominados pelo ascendente moral. A aquisição deste ascendente é o que se deve procurar. Ascendente moral é aquele espírito mais superior que está se utilizando daquele espírito inferior que apenas promove certos barulhos, ruídos. Mas sim, há uma motivação justa e óbvia para isso, para que esse fenômeno esteja ocorrendo. A busca de compreender o motivo pelo qual está ocorrendo é sensato e necessário. É isso que ele está falando. Não por processos de invocação. Ninguém aqui é Kardec, tá? Isso é nível de Kardec para cima. Quem está abaixo, todos nós, a gente não vai promover, né, nada de invocação. Mas nada impede de colocar o nome daquela família, o nome daquela pessoa lá no Galileia, um livro de preces para os encarnados. Fique tranquilo que lá há um batalhão gigantesco de milhares e milhares de espíritos de ordem significativa que pode promover o amparo e o socorro a certos grupamentos, a certos irmãos que estão solicitando intensivamente uma comunicação e que sim poderá ser ouvido e atendido, por exemplo, no grande hospital que é de portas abertas, o Galileia, fora do corpo físico. Quem já pôde ver ou quis ver, fora do corpo físico, são portas abertas a quem quiser adentrar para ser amparado. Então, esse é o caminho coerente. Não devemos buscar uma manifestação mediúnica num local fora da casa espírita. Ah, eu conheço o médium, vou levar ele lá naquela casa, está acontecendo um monte de fenômeno, e lá naquela casa, né, porque eu li Kardec falou sobre isso, não distorce a realidade, ok? Não faça aventuras dos quais você pode levar um médium a um coma, por exemplo. Não faça essas loucuras, né? Traga para a casa espírita, que é o local coerente e adequado para aquele cenário. Nem sempre aquele espírito está preparado para ocorrer uma comunicação. E quem já compreendeu, uma comunicação mediúnica por psicofonia, por vezes ocorre uma preparação 48 horas antes da comunicação realmente ocorrer. Há todo o ensaio durante o sono. O médium está em processo de harmonização muitas horas antes da comunicação realmente ser efetuada. Prosseguindo, agora chega a parte mais importante, que essa a gente tem que destacar essa frase e colar em toda a porta, ou em todo local, em todas as cadeiras onde todos os médios vão sentar um dia. Ele comenta aqui para todos nós. Para alcançá-lo, ou seja, a aquisição desse ascendente, né, que é o que deve se procurar, alcançar esse ascendente de maior, que tem um objetivo maior, né,
que está utilizando-se de um espírito inferior. Eu nem sei como é que está aqui o tempo. Sumiu aqui a janelinha do tempo, mas vamos lá. Para alcançá-lo é preciso o quê? Que o indivíduo passe, o médium, tá? Do estado de médium natural ao de médium voluntário. Isso não é trivial. Isso tem a ver com as fibras morais e as fibras de potenciais e capacidades de cada um. Ninguém vai impor o que cada um deve fazer ou deixar de ser ou deixar de fazer. Então muitos assumem a tarefa mediúnica, não entendem que é uma tarefa complexa, que deve se empenhar cada vez mais. Muitos vão buscar lá um processo de cura. Eu quero me livrar desse negócio de mediunidade. Eu não quero ter essa obrigatoriedade. Toda semana eu vou ter que estar lá em comunicação mediúnica. Eu não quero isso não. Eu quero curtir a vida doidada. Eu quero viver o bem bom. Pois perdeu. Por isso o estado de médium natural já é um chamamento, já é um convite meio que forçoso, meio que obrigatório. Aí o que acontece? Desse processo, você quer alcançar, aurir comunicações com os espíritos que estão realmente associados a certas atividades, a certos programas de resgate, de amparo, de socorro. Você tem que passar de médium natural para médium voluntário. Você tem que fazer porque você quer. Eu vou fazer porque eu quero. São inúmeras almas que precisam da minha cooperação. Eu vou cooperar com esses irmãos desencarnados nessa tarefa. É isso que eles me chamaram. Entendi o chamamento. 99% dos médiuns que vão para a casa espírita são médiuns naturais que estavam em processo de desequilíbrio, sofrendo, e quando ingressaram na mesa mediúnica, tudo se harmonizou, tudo engrenou e entendeu o contexto da grande máquina da vida. É assim que funciona, motor de 4 tempos. Né? Adentra ar, tal, queima combustível. Você começa a compreender como funciona a máquina da vida. Começa a compreender como funciona principalmente esse amparo, essa interação entre os dois campos, de alma para alma. Igualmente sabendo que mesmo durante o sono ocorre por vezes encontros mediúnicos, onde uma alma fora do corpo físico vai se comunicar com você para a preparação de uma futura reunião. É totalmente natural. Agora, tem que partir do seu mundo íntimo. Eu quero fazer. Eu quero executar. Eu vou executar. É essa a questão. Sai de médio natural para médio voluntário. É essa a essência que Kardec trata nesse começo do Médiuns. E é a frase mais importante. Saia da condição de médium natural, compulsório, um convite compulsório a cooperar para médium voluntário. Então, continuando, produz-se então efeito análogo ao que se observa no sonambulismo. Claro que aqui a maioria não compreende sobre o sonambulismo como Kardec naquele período compreendia. Mesmer também utilizou-se de inúmeros sonâmbulos, como já ocorreram em inúmeras etapas da história, né? Até mesmo foi usado em guerras, pessoas foram torturadas para ter um processo de dupla visão, para que o médium sonâmbulo ele pudesse ver o que o inimigo está planejando, vá lá e observe os planos deles. Isso já hoje em dia já foi publicado em inúmeros documentários até a respeito dessa tratativa, né? do chamado efeito sonambúlico, que muitos médiuns aqui na Terra assim desempenhavam. Então, como se sabe, o sonambulismo natural cessa, geralmente quando substituído pelo sonambulismo magnético. Não se cumpre a faculdade que tem a alma. Não se suprime a faculdade que tem a alma de emancipar-se. Isso não é suprimido. Dá-se-lhe outra diretriz. Então, quando ele está falando que o médium sonambúlico, o sonambulismo natural, ele sai de natural, da mesma maneira que o médium convencional sai de natural e vai para o voluntário, o sonâmbulo também, ele sai daquela condição de natural e vai para um sonambulismo magnético. Só que aí, sonambulismo magnético, vamos ter que entender sobre Mesmer, porque Kardec cita Mesmer o tempo todo. Enquanto ele faz alusão ao sonambulismo magnético, ele está citando diretamente Mesmer. Só que naquele período todos compreendiam Mesmer.
todos sabiam de Mesmer, compreendiam profundamente o que era a ciência praticada por Mesmer, ok? Algo que se perdeu hoje na doutrina espírita, que temos que um dia, em algum momento, resgatar. Não tem como ser esse momento de agora, ok? Infelizmente, hoje o espiritismo está totalmente dominado pela cultura fluídica. A cultura fluídica. O passe é uma emanação fluídica que flui de um lugar para o outro. Não, o passe é um passe magnético. É o passe magnético. Da onde surge essa palavra passe magnético e passe fluídico? Dessas duas divisões. Passe magnético, orientação de Kardec, Mesmer. Passe fluídico vem de outro princípio. Apagou da minha cabeça aqui agora, mas vem de outro nome, de outra linha, que tentou explicar esses fenômenos. Porque naquela época acreditava assim, fluido elétrico, fluido magnético, que tudo era fluidos. Né? La Fontaine, me recordei aqui agora. Vem da teoria de La Fontaine. E La Fontaine era um cientista da época, um cientista e filósofo. Ele acabou que dominou esse meio de campo e lutaram profundamente para combater Mesmer. E Mesmer foi combatido abertamente, a ponto de ter panfletos divulgados nas ruas, inclusive de Paris e de outras grandes capitais, falando mal de Mesmer. Falando mal de Mesmer. Somente agora, século XXI, está conseguindo resgatar esse aspecto histórico que nós não tínhamos acesso nessa época. Então, nessa época, havia essa divergência, não digo briga, mas cada um são vertentes teóricas diferentes. A vertente teórica de Mesmer e a vertente teórica de La Fontaine. A de La Fontaine atrapalhou bastante o meio espírita. As pessoas continuam acreditando em fluidos, que uma coisa flui do outro, que um sai fluido do outro, né, para que alguma coisa, algum fenômeno ocorra. Enquanto que Kardec fala que não, que o fenômeno que ocorre é associado desde o princípio do fluido cósmico universal. E a palavra fluido cósmico universal não foi La Fontaine que criou, foi justamente Mesmer. Mas a gente não vai entrar nesse ponto. Mas só para vocês entenderem por que ele está chamando de sonambulismo magnético. Magnético está fazendo alusão diretamente a Mesmer. Okay? Não se suprime a faculdade, ou seja, do sonambulismo, que tem a alma de emancipar-se. Dar-se-lhe outra diretriz. Da mesma maneira, dá-se outra diretriz, outro objetivo. Né? Ele não vai só se emancipar por emancipar. Ele não vai ser só ter dupla visão, ou seja, ele está vendo o que o corpo físico está vendo e ao mesmo tempo está vendo alguma coisa fora do corpo físico e falando o que ele está vendo lá. Então você pegava um médium sonambúlico e você fica, ou um sonâmbulo de forma geral, fica perturbando o juízo dele, fazendo pergunta, ele vai te responder o que ele está vendo. Onde você está, o que você está vendo, o que você está fazendo. Se você ficar pressionando, ele vai falar tudo. Ele vai contar tudo o que ele está vendo. Porque ele não está ali fisicamente, ele está bem distante do corpo físico. Ele está em outro local. Daí essa ideia e a explicação da dupla vista. Pode falar, Sandra. Então, me lembrei agora do caso do Eurípides Barçanufo. Era mais ou menos isso que acontecia com ele, porque tem um relato, né, de que ele estava numa sala de aula. Acho que seu microfone está fechado. Opa, desculpa. Agora sim, agora todos estão muito te ouvindo. Veio muita tecnologia. Então, me lembrei agora do Eurípides. Era isso que você processava com ele, essa capacidade que ele tinha de se emancipar, né, e até mesmo de realizar o parto, ao mesmo tempo que ele estava dando uma aula. Então, o caso de Eurípides é até mais complexo, né? É de bicorporeidade. Sim, verdade. Mas com certeza também funcionava o processo de emancipação de uma forma geral, né? Narra-se esses tipos de caso com ele, quem testemunhou ao lado dele narra esses tipos de caso, dele narrando visões, dele narrando percepções que não estavam a ver com aquela sala, com aquele ambiente. Como também tem aquela narrativa impressionante, que ele sai do corpo físico e fala assim, só um minutinho, estão precisando de mim urgente. Sai do corpo físico, vai para outro local, se materializa lá, faz o parto de uma senhora e depois volta. Bem, onde nós estávamos mesmo? E continua a aula lá no instituto que ele criou,
Instituto Allan Kardec, lá em Minas. É impressionante. Ele dava aula de mediunidade, dava aula desses fenômenos com total naturalidade. Ele conseguia executar praticamente todos os fenômenos medioanímicos. Era impressionante, né? Então, sim, isso também, com certeza, está entre um dos arsenais aí de possibilidades que Eurípides Barçanufo, né, assim executava. Pode falar, Paloma. Boa noite, amigos. Sou Célia. Tem alguma coisa a ver sobre regressão? Tem alguma explicação a respeito da mediunidade, a regressão, quando é feito e as pessoas ficam perguntando onde você está, né? Graças a Deus não tem vontade de fazer, mas a gente vê aquela questão de filme, né? Mas tem alguma coisa a ver? É curiosidade. Não tem nada a ver. Não tem. Kardec deixa isso claro, né? Uma coisa é você reviver uma memória. Outra coisa é você vai reviver um fato que está ocorrendo. Então, como que as pessoas começaram a perceber que o médium sonambúlico ele estava narrando alguma coisa que estava acontecendo em outro lugar? Porque depois observaram os noticiários que ele estava narrando um incêndio. Ele estava narrando alguma coisa que está acontecendo em outro local. Fisicamente acontecendo na linha temporal. Né? Regressão de memória não é linha temporal ajusante, né? Linha temporal para trás, né? Você está observando alguma coisa que aconteceu no passado, né? Está vivenciando ou experienciando alguma coisa que aconteceu no passado. Não é nesse caso, né? Não se trata disso. É realmente dupla visão. Ele está com o corpo físico aqui e ele está emancipado. Ele está em outro local, pode estar em outro estado, está em outro país, vendo alguma coisa acontecer e narrando, falando o que está acontecendo. Lá ele não é observado. Lá ele é como se fosse um espírito desencarnado. É isso que eu estou falando. Ele se emancipa do corpo e tenta a chamada dupla visão. Pode falar, Paloma. Não, é só para perguntar. Não, eu entendi, obrigada. E a questão de o que é espiritualidade? Assim, eu falo mesmo, eu não tenho vontade, agradeço a nuvem que nós temos, né, que a gente recebe e não lembrar de quem nós somos. E o que a espiritualidade vem a dizer a respeito de regressão? Eles são a favor, são contra? Tem alguma questão assim? Bem, vamos lá. Aí tem um fator complicador, né? Porque você nunca vai ver o espiritismo mergulhando em situações que podem entrar em conflito com alguma atividade profissional. Né? Existem psicoterapeutas que promovem esse tipo de terapia de uma forma controlada e ninguém vai dizer assim, ó, não faça isso, não faça aquilo. Você não vai ver ninguém traçando esses tipos de limites. Aliás, não tem espírito, não tem limite em coisa nenhuma. Você quer enfiar o pé na lama, enfia, não tem problema. Você pode fazer um monte de bobagem. Depois você vai ter que reestruturar aquilo que você desestruturou. Você vai ter que promover, reorganizar o destino para exercer o amor e a fraternidade que Deus planejou para você com aqueles grupos novamente. Entendeu? O Espiritismo trata isso de uma maneira muito mais genérica e aberta. De uma forma geral, a nível de resposta pessoal, eu não recomendo. Eu, pessoalmente, não recomendaria. Porque às vezes você não tem como limitar o acesso de informações que você vai ter. E às vezes você tem por exemplo, está casado com uma pessoa que é um cônjuge e se você souber de uma certa notícia, de um certo histórico, você quer se separar da pessoa. Porque você quer maltratar o outro. Entende? Ainda estamos nessa fase. Eu percebi alguma coisa que alguém me fez mal, eu quero maltratar o outro. Eu percebi que o outro me traiu na outra encarnação, vou me separar dele agora, esse miserável maldito. Você está entendendo? Então não tem, aí não é terapêutico. Aí não tem terapia nenhuma. Não tem benefício, entendeu? Então não faz sentido esse tipo de abordagem. Agora, tem psicoterapeutas que juram que conseguem controlar esse fluxo de informações.
E é essencial, por exemplo, para algumas pessoas que são claustrofóbicas, né? Tem um problema de claustrofobia, tem um problema psíquico relacionado a medos absurdos, que inviabilizam a funcionalidade dela aqui na Terra, e ela quer superar e faz esses tratamentos. Quem somos nós para julgar se vai funcionar ou não? Com motivações de terapia para objetivos específicos, com certeza tem os seus objetivos atingidos. Agora, pela simples mera curiosidade, você vai fuçar coisas que você não está preparado para ouvir. Né? Você está preparado para ouvir que de repente o filho que você tem, você assassinou? Eu concordo com tudo que você falou aí. Era só uma questão mesmo de pergunta mesmo. Mas tá ok. Assim, eu particularmente, não importa quem eu fui, o que eu deixei de fazer, o que eu deixei de fazer. Eu estou preocupado com a essência em mim mesmo, que pode fazer eu voltar a cair nos mesmos erros. Eu não estou preocupado com o foi o erro, não. Que foram muitos, eu tenho menor dúvida. Eu estou preocupado qual foi a essência de um sentimento distorcido, que gerou ideias distorcidas, que promoveu ações mais distorcidas ainda. Essa é a minha real preocupação. Quais são os sentimentos que eu tenho que mudar? Quais são os cenários que eu vou reagir mal, que eu tenho que mudar? É isso. É essa preocupação máxima que eu fico preocupado realmente. O que eu fui, eu deixei de ser. Eu não estou preocupado, não. Se foi rainha, se foi príncipe, se foi ladrão, se foi não sei o que, se foi bandido. Isso não muda. Isso não muda. Porque o que muda na sua essência, né? Como diz, tem uma mensagem bonitíssima, muito bela no livro Boa Nova, onde tinha um grupo de pessoas querendo ver Jesus. Queriam que Jesus fosse até a casa de um comandante romano, que eles queriam ver esse tal de Jesus. E Jesus pega e fala: não é necessário que vejam a mim. É impressionante, né? As frases que Jesus falou nessa mensagem são impressionantes, porque ecoam para a eternidade. Não é necessário que vejam a mim. Não, mas eles só querem um sinal de Deus. Não é necessário que eles vejam um sinal de Deus, já que eles não conseguem perceber a perfeição da natureza em todos os momentos. É necessário que eles reconheçam e valorizem e reconheçam observando a si mesmos. Observando a si mesmos. É um choque cultural, né? Até mesmo nos redutos chamados religiosos. É um choque cultural. Você tem que olhar para você mesmo, para dentro de você mesmo. Não precisa voltar para o passado, ver que você errou. Você sabe quais são as inclinações que você tem. Talvez você não esteja cometendo algum monte de desgraça porque você não tem poder. Né? Onde mora a virtude? A virtude só mora onde existe escolha. Nossa, fulano lá todo magrinho, fraquinho, franzino. Nossa, fulano tão bondoso. Não maltrata ninguém. Tão bom. Isso não é bondade. Isso é fraqueza. Bondade ele é forte a beça, super capaz, pode destruir, destroçar e escolhe fazer a bondade. Entendeu a diferença? A diferença está na escolha, na capacidade de escolher diferente, de se portar de forma diferente. Então, voltar no passado e não entender dentro de si mesmo quais são os valores que cada um de nós carregamos e que, sem querer, a maioria solta vendo um filme. Você está vendo um filme, vendo uma série, vendo alguma coisa. Eu não aturaria isso não. Eu pegaria isso aí, eu destroçava esse danado. Eu fazia isso, eu fazia aquilo. Você está falando os sentimentos que governam ainda o seu mundo íntimo. Você está tendo a oportunidade de vivenciar simulações artificiais e ver como que o seu mundo íntimo reage. Já percebeu isso? Já conversávamos sobre isso em outros grupos aqui a esse respeito. Você não está vendo filme à toa, você não está vendo série à toa. Nada disso é perdido. Você mergulha tão intensamente, às vezes, no filme, na série, você tenta defender tanto um certo personagem, quando aquele personagem sofre alguma coisa, você quer pegar o agente da dor e maltratar ele, escorraçar. Se eu pegasse esse danado, se é essa cruz, você quer... Mas você fica, caraca, é uma história fictícia, a pessoa está reagindo desse jeito. Mas sem querer, ela está treinando, sem ter consciência, ela está treinando o mundo íntimo dela. Ela está expondo a consciência dela a certas situações que são hipotéticas e treinando, para ela despertar, caramba, é assim que eu reagiria. Olha só, caramba, que absurdo.
E a gente tomou vários sustos, né? Eu sei como eu reagiria em várias situações absurdas, né? Então eu não tomo susto necessariamente com relação a essas coisas, mas eu sei que eu reagiria mal. Então a gente já começa a se descobrir, aí depois você entende, porque de certa maneira a encarnação toda é governada quase que um processo protetivo para você não ter certos poderes, para você não ter certas inclinações, para você não ter certas escolhas que você sabe que você ainda não superou. Ah, se eu tivesse no poder, se eu fosse presidente, eu faria diferente. Cuidado. Não fica planejando coisas para sua encarnação que você não vai dar conta, né? Pode falar, Vanessa. Vanessa? Não estou te ouvindo. Ah, agora eu estou te ouvindo. Pode falar, Vanessa. Não tem relação com o que você está comentando agora, não, mas eu fiquei com uma dúvida. Porque a gente está conversando sobre médiuns naturais e médiuns voluntários. Mas quando o Kardec está falando de médiuns naturais, ele está falando de médiuns ostensivos. Porque como você vai desenvolver ser voluntário de algo que você não tem essa ostensividade? Médios naturais aqui, ele está falando no sentido de que não é ele que provoca. Ele não provoca isso. Entendeu? Não, sim, eu entendi. Mas aí nesse caso ele está tratando só de médiuns ostensivos, não é isso? Que tem essa não, aqui o parágrafo já está tratando de uma forma geral, mais abrangente. Ele está falando o seguinte, imagina especificamente sobre o médio de efeito físico. Aí, médio de efeito físico em geral acaba promovendo situações de barulho, de pancada, disso, daquilo. Né? Tem todo esse processo de manifestação. Quando isso ocorre, aí ele fala, né? Ele fala aqui em cima, deixa eu capturar aqui. Ó. Antes da nota, ele fala assim, eis, então, o que em todos os casos importa fazer-se. Pulando a nota, no capítulo 5, das manifestações físicas espontâneas, já demos alguns conselhos a esse respeito, dizendo ser precisos entrar em comunicação com o espírito para dele saber-se o que quer. Certo? Agora, você não vai achar que você vai entrar em contato com o espírito zombeteiro que está promovendo aquela roaça, aquela bagunça toda, e achar que é ele sozinho que está promovendo isso. Não é isso. Né? O meio seguinte também se funda na observação. Aí ele pede para avançar um pouco mais. Os seres invisíveis, que revelam sua presença por efeitos físicos, são, em geral, espíritos de ordem inferior e que podem ser dominados por ascendente moral. A aquisição deste ascendente, ou seja, você conseguir alcançar esse ascendente que está promovendo aquilo, que está coordenando aquela manifestação física, que está permitindo aquela manifestação física, e se utilizando por cooperadores que têm mais facilidade, ou somente eles possuem essa facilidade de manipulação mais grosseira, a aquisição deste ascendente é o que se deve procurar. Ou seja, entender qual é o motivo pelo qual aquela manifestação está ocorrendo. É isso que está querendo dizer. Ok? Não sei se no caminho aqui acabou ficando meio truncada. Porque acabou que a gente falou um monte de outras coisas, né? Acho que alguém levantou a mão aí. Levi. Foi quem? Guedes. Ah, foi Guedes. A pessoa chama de Levi, eu nem conheço. Só chama de Guedes. Fala, Guedes, pode falar, meu amigo. Boa noite, meu amigo. Boa noite. Então, do Levi Guedes, a Sandra que conhece, ela manda ler como Guedes, depois lê como Levi. Adoro. Então, Dali. Sim. Existe o médio de cura. Mas e aqueles amigos que ao estender a mão, ele está fazendo uma prece e as mãos esquentam. E ele percebe, e algumas pessoas já disseram que essa mão que esquenta é uma mediunidade de cura. Mas a pessoa não é médium. Como é que funciona isso? Então, vamos lá. Nós compreendemos que de repente você não estava no começo da conversa, mas lá na página inicial a gente conversou um pouco sobre isso. Eu fiz um comentário genérico, mas agora eu vou fazer um comentário mais objetivo. Perispírito
é igual ferramenta. Né? Você não... vou montar, por exemplo, uma carpintaria. Você vai estar na carpintaria, você vai comprar lá as ferramentas, vai botar as ferramentas para uso, a ferramenta não se amola sozinha. Né? O afiar, o formão, é obrigatoriedade daquele que está exercendo a tarefa e a atribuição de carpinteiro afiar e condicionar as ferramentas. Da mesma maneira com relação à mediunidade. Por mais que nos sejam ofertadas possibilidades mediúnicas associadas ao nosso perispírito, nós vamos ter que trabalhar essas possibilidades. E às vezes isso vai levar a várias encarnações. Mas isso aqui é associado a médio de cura. Às vezes a percepção de algumas pessoas, que eles perceberam que algumas pessoas que narraram isso, né, não numa estatística absoluta, né, mas uma estatística amostral simples, conheceu, ouviu falar que alguém estava sentindo assim, e quando foi observar, era um médium de efeito físico, ou ostensivamente médium de cura, né, porque é muito difícil você falar assim, tal pessoa tem uma mediunidade única e escalar. Essa mediunidade é psicofonia, a outra é psicografia. Então, intuição não funciona? Está desligado daquela consciência? A intuição continua funcionando. Então, possibilidades de cura, todos possuem. E Mesmer provou isso. Esse é outro assunto difícil. Um dia a gente vai ter que fazer um capítulo aqui, parar a reunião do Livro dos Médiuns e fazer um adendo. Um dia só para falar sobre Mesmer. Pelo menos um resumão. Que teoria é essa de fluido cósmico universal? Como Mesmer explicava o passe? Como que o Mesmer raciocinava e exemplificava o passe? Ele não falava que tinha um fluido fluindo de um lugar para o outro. Como La Fontaine assim explicou e dominou o mundo do espiritismo, né? O meio de campo do espiritismo, tanto na França quanto no Brasil. Né? Mesmer foi desacreditado e perseguida. Mas Kardec fala, sem a teoria de Mesmer não tem como entender. Mas não fala sem a teoria de La Fontaine. Então, quando você vai observar o que Mesmer vem falando, ele vai falando que o processo de cura é as vibrações harmônicas que uma alma possui, ela entra em ressonância, um corpo físico vibrando, uma alma vibrando numa certa frequência, auxiliando a outra alma a vibrar na mesma frequência. É como você afinar um violão. Você tem um diapasão, né, uma vibração fixa, conhecida, e outra com a vibração descontrolada, fora da frequência correta. Quando se ajusta a frequência correta, ocorre o processo de cura. Por isso que Jesus sempre falava, a tua fé te curou. A tua fé te curou. Não foi Jesus, não? Porque o princípio é magnético, ou seja, existe ali, do magnetismo do Cristo, uma capacidade de impor vibrações em certas frequências que vão se aquele outro organismo vai se reorganizar e se rearranjar para a condição do que é chamado de saúde. Então, até o princípio do chamado de cura, se nós observarmos como o Mesmer explica, é completamente diferente de como o La Fontaine explica fluidicamente. Ele fala que um fluido flui de um lugar para o outro, que o médium perde fluidos, né? Mas depois é reposto. Vai falar isso hoje em dia na doutrina espírita, em qualquer reunião, em outros lugares. É difícil, as pessoas não aceitam. Mas as pessoas não sabem a origem desse texto. A origem desse texto é de La Fontaine. Não tem nada a ver com Kardec. É esse o problema. Entendeu? Até mesmo quando a gente fala aqui, sonambulismo magnético, não tem nada a ver com La Fontaine. Tá bom? Eu tô indo nesse assunto muito delicado. Um dia eu posso ser crucificado por isso, mas eu vou até as últimas pontas, até os últimos minutos. Infelizmente, eu não posso viver fora dessa verdade. Temos que estudar Mesmer. Aí vamos entender profundamente o que é reunião, o que é uma reunião de cura, o que é um passe. Vamos entender mais profundamente. Então, o que você está sentindo nas pontas dos dedos, nas mãos, esse aquecimento, essa manifestação biológica no seu corpo físico, não é de fluidos que estão fluindo através da sua mão. Entendeu? Então tem que ter um problema aí, de cognitivo. Porque hoje, se você montar um curso de passe e falar isso, primeiro que vão tentar me matar, né? Pô, você está falando contra todos os cursos de passes que já ocorreram.
sim, eu estou falando e vou continuar defendendo. Por isso que eu evito participar de curso de passe. Eu evito com todas as forças. Por quê? Porque não vai ser um curso, né? Vai ser quase que uma briga. Eu vou falar, isso é La Fontaine, isso não é Kardec. Isso é La Fontaine. La Fontaine foi contra Kardec, foi contra Mesmer. Então é um problema sério tratar desse assunto. Então o que ocorre, na verdade, é essa percepção biológica do seu corpo físico, sentindo isso nas mãos. Pode ter N fatores, mas de uma forma geral, eu não associo diretamente a nada que esteja ocorrendo relacionado ao passe em si. Porque o passe é magnético. Não tem nada fluindo de lugar para nenhum. Não tem fluidos saindo de um lugar para o outro. Não tem. Esse é o problema. Aí cada um vai acreditar numa teoria. Quem quiser acreditar em La Fontaine, não tem problema nenhum. Né? O mundo é livre. Mas eu não sigo a teoria de La Fontaine. Eu sigo a teoria de Mesmer. Então Mesmer fala diferente. Que na verdade se utiliza-se da vibração do médium e da vibração do espírito desencarnado que está coordenando o passe. Não é só da sua vibração do médium. Ambos também capturam vibrações de situações superiores para entrar em ressonância. Né? Em ressonância em termos de frequência. Aí temos que estudar algo mais complexo. Né? Teríamos que estudar até sobre a teoria da luz, de fótons. Né? Como que uma energia eletromagnética excita o fóton. E a gente chama isso de luz. Aí vamos entender um pouco mais sobre o passe. Então é um pouco mais cientificista, o Mesmer. Ele fala de aspectos que não são tradicionais para a gente, mas que hoje, no século XXI, se você conversar com qualquer físico que estuda sobre a luz, ou qualquer engenheiro que estuda sobre a luz, que já estudou sobre a luz, ele vai entender o que Mesmer quis dizer. Ok? Então, quando ele fala desse magnetismo magnético, é do magnetismo de estar exercendo uma função de reorganização estrutural harmônica. Ou seja, utiliza-se as vibrações naturais daquele perispírito para ajudar o outro perispírito a entrar em sintonia novamente. Então, todo aspecto destrutivo ou desconstrutivo, que as pessoas chamam de dor, de doença, de não sei o quê, é uma desregulação harmônica, ou seja, perdeu a harmonia em certos recursos, em certos aspectos daquela região ou daquele drama, né, que ali se instalou e que promove-se um desequilíbrio profundo. Mas não é um desequilíbrio fluídico, né? É um desequilíbrio magnético. Gente, desculpa, mas temos que terminar. Perdoa, a gente retorna na próxima. Vamos fazer a prece de encerramento. Falta um minutinho para fechar a sala. Vamos ver se eu consigo fazer a prece aqui a tempo. Vamos lá. Senhor Jesus, mestre de amor, infinita misericórdia, agradecemos, Senhor, a tua ajuda, o teu amparo e pedimos aqui por todos os lados representados que todos possam ser ajudados e amparados em todas as suas necessidades hoje e sempre. E assim damos por encerrada a reunião do livro dos médiuns da noite de hoje, na tua paz e harmonia. Que assim seja e graças a Deus. É isso aí, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Até a próxima. Boa noite.